Nessa aula, vamos falar como ter um gerenciamento de risco lucrativo e inquebrável. Na prática, como eu faço, né, para a gente exatamente fazer essa gestão de risco ou gestão de lucros, né, que a gente está tendo aí acompanhando durante o curso. Beleza? Então, o que que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender qual que é a teoria por trás, o que que a gente faz, né, por trás desse gerenciamento de risco. Nada mais é do que probabilidade estatística. O mercado ele é probabilístico. Por mais que tenham muita gente aí, muitos traders que sabem exatamente o que vai acontecer, o mercado vai parar ali, vai sair. Nada disso a gente utiliza no dia a dia. Tudo a gente utiliza simplesmente análise financeira, análise quantitativa e não muito qualitativa. Então a gente não faz nenhum tipo de gerenciamento técnico, é muito mais financeiro, ok? Então a gente usa basicamente probabilidade estatística, e nada mais é do que, né, a probabilidade estatística, para quem lembra aí da matemática lá dos tempos de escola, basicamente é isso, a gente usar, ela é usada, na verdade, em tudo, tá? Desde experimentos de pesquisa e tudo mais, até mesmo, né, para jogar uma moeda para cima. Então, o que a gente faz é ganhar muito quando ganha e perder pouco quando perde. E você pode fazer esse experimento aí de jogar uma moeda para o resto da sua vida. Se você ganhar mais, né, quando ganha e perder pouco quando perde, ao longo do tempo você vai sair lucrativo. Então, como que a gente faz na prática aqui? Eu desenhei três tipos de gerenciamento de risco. Um baseado em duas operações, onde o teu stop diário vão ser duas operações de 150 pontos, né? A gente já viu isso, então duas operações, você para no dia. Ou atingiu ali 500, 600 pontos no dia também, você pode parar. Um outro intermediário é o de 900, 450, então são três operações. Não é o que eu mais não gosto muito desse, mas eu tenho ele aqui desenhado estatisticamente, todos os números para você entender. E o 1.200, 600, que é o que eu faço na prática, quatro operações de 150 pontos, beleza? Qual que é a diferença entre eles? O mais lucrativo é o 1.200, 600. Mas para aquele que não tem muito tempo para operar, então eu recomendo fazer o primeiro ali, fazer duas operações no dia, ok? Então, se a gente olhar para o histórico, eu tenho um histórico aqui só para vocês entenderem. De 2021, por exemplo, de duas operações, deu uma média de 32%, tá? Baseado no cálculo de R$ 4.000 por contrato. Todos os cálculos, todos os números que a gente avalia aqui é sempre baseado em R$ 4.000 por contrato. Já em 2022, o histórico de duas operações foi uma média de 17%, né? Principalmente ali pelo mês de setembro, que não teve aquele mês muito ruim, né? Que teve no de quatro operações, que eu vou mostrar aqui para vocês. De três operações, em 2021 a gente teve aí um histórico de 31%, e em 2022 a gente teve um histórico de 6,8%, né? Uma média mensal ali. Já o de quatro operações, a gente teve uma média ali de 37%, tá? Em 2021, e em 2022 a gente teve uma média de 11,5%, tá? Então, todos são lucrativos, todos vão dar certo, tá? A diferença é mais o tempo de você operar. Um acaba mais rápido, o outro demora um pouco mais tempo. Quais são os segredos, então, para a gente sair lucrativo, para a gente fazer um gerenciamento de risco, principalmente aí que inquebrável, né? Então, atingiu 3% de loss, a gente para no dia. Se a gente utilizar os R$ 4.000 por contrato, a gente tem 33 dias para perder, né? Então, é muito tranquilo de se operar fazendo isso, beleza? Já para entender um pouco do dimensionamento de posição, o nosso dimensionamento de posição, ele gira em torno ali de 6 a 8 para 1, mas principalmente o Van Tarp, ele fala para você ter um dimensionamento de posição de 3 a 10 para 1, tá? E quando a gente atinge ali o nosso alvo, né, de 4 a 6% de ganho no dia, a gente também pode parar no dia. É isso que te mantém vivo, né, por muito tempo, por muito mais tempo no mercado. O nosso objetivo não é diário, eu saí com 6% de ganho. Não, o nosso objetivo é achar, né, encontrar operações grandes durante o mês. Então, se a gente encontrar ali de 6 a 8 operações grandes, acima de 1.000 pontos no mês, a gente faz uma média ali de 20 a 30%. Esse é o nosso objetivo. Então, não olhem muito para o dia, ok? Para entender, né, de fato, a gente tem alguns dias de loss, né? Então, aqui, ó, se a gente for perceber,
maio de 2022, né? Teve 1, 2, todos os dias todos que estão pintados vermelho, eles foram dias que acabaram em 4 operações de loss, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dias de loss no mês, e mesmo assim, 39%, né? Então, essa é a matemática que você tem que entender e ter consciência que vão ter dias de loss, tá? Mas para você, né, ter paciência para pegar os dias de ganho. Ó, 2022, aqui, o que eu gosto de salientar? A conta que a gente usa para fazer as operações, para a gente operar, é sempre R$ 4.000 por contrato, beleza? Então, se a gente, deixa eu extrapolar aqui para vocês entenderem. Antes, deixa eu mostrar essa tabela aqui. Entendam que pode ter dias de perda, mês de perda, né? Se você tivesse começado aí em janeiro, você teria perdido 4% do seu capital. Só que se a gente for pensar de R$ 4.000, isso dá mais ou menos ali uns R$ 200 que você perdeu no mês de janeiro. Então é tranquilo. Para você ter paciência nos meses de ganho, ó, no mês de fevereiro, por exemplo, 39%. Então, essa é a conta, isso é a paciência que você tem que ter na hora que a gente for fazer o gerenciamento de risco. O que esse R$ 4.000 por contrato? É o que eu uso como base para a gente ter um gerenciamento de risco conservador. O que é esses R$ 4.000? É como se fosse o capital de giro do teu negócio. Imagina se você abre uma cafeteria e o teu custo diário ali para a tua cafeteria é de R$ 1.000, tá? O mês tem 30 dias, né, da tua cafeteria, então o custo do mensal ali, vamos supor que você trabalhou todos os dias R$ 30.000. Você deixa exatamente R$ 30.000 ali na conta? Não, você deixa um espaço ali de tempo, né, de capital de giro para você ter tranquilidade, 2, 3 meses do teu capital ali para você ter tranquilidade para poder empreender lá na tua cafeteria. A mesma coisa a gente faz aqui, por isso que eu falo que somos gestores de risco, né? Que basicamente a gente faz essa gestão para a gente se manter lucrativo a longo prazo. Então, R$ 4.000 por contrato eu estou tendo mais capital, mais prazo, mais tempo de capital para suportar os dias de perda, para suportar, de repente, algum mês ou outro de perda. Então, esse é o ideal, tá? É o que eu acho ideal, por isso que eu chamo ali de conservador, não no sentido ruim, tá? De conservador, é exatamente o que eu acho ideal para você, porque R$ 4.000 por contrato, você não precisa mais colocar dinheiro nenhum na conta. Se você for utilizar o agressivo, que é R$ 1.200 por contrato, nesse aqui você já vai, se você pegar alguns dias de loss, uma sequência de loss, talvez você tenha que colocar um pouquinho mais de grana ali, né, para conseguir se manter no jogo. O que é interessante falar? Se eu voltar aqui o slide, ó, R$ 4.000 para um contrato. Deixa eu até botar o mouse aqui. R$ 4.000 para um contrato. Resultado em 2022, baseado num ano que foi mais ruinzinho, assim, vamos dizer assim. Você teria mais que dobrado seu capital ali, né? Teria feito R$ 5.528. Se a gente dividir esse valor por 12, daria uma média ali de R$ 460. Isso, o Felipe, operando com 10 contratos, precisaria ter R$ 40.000 lá na corretora, e aí você teria feito R$ 55.000, uma média de 4.600. Se a gente mudar de slide aqui, percebam que é o mesmo valor mensal aqui, de média por contrato. O que diferencia é que você deixa menos dinheiro na conta. A tua garantia lá dentro da conta, né, o teu capital de giro, entre aspas, o teu capital ali para operar, ele é um pouco menor. Por isso que eu chamo de agressivo. Mas não tem nada de agressivo, porque nos 3 anos que eu tenho de histórico desse operacional, o máximo de dias consecutivos de loss são 6 dias. Então, tranquilamente, dá para você operar com 10 dias de loss. Esses 1.200 são nada mais do que 10 dias de loss por contrato. Se a gente pegar 10 contratos, cada dia de loss com 10 contratos é R$ 1.200 de perda. Então, se a gente tem R$ 12.000 lá, a gente tem exatamente 10 dias para poder ter tranquilo para operar. Se a gente for olhar para 2021, a gente teve aí um resultado de 37%, tá, no conservador.
Já no agressivo, a gente teve um resultado de 128%, uma média mensal de 128%, um acumulado de 1.543%. Eu não gosto muito nem de falar de 2021, porque foi um ano bem lindo assim, para o operacional. Então, basicamente, é isso que a gente faz, que a gente tem de projeções aí de gerenciamento de risco, beleza? No próxima aula aqui, no próximo vídeo, vocês vão ver uma projeção que eu fiz para 5 anos, para você, de repente, ter uma visão aí, ter um planejamento para os teus 5 anos operando aqui junto com a gente, beleza? Então, vamos para a próxima aula aí.